Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma apresentação do nosso estudo do artigo 3, que refere-se à geodésia aplicada à integração de dados topográficos e batimétricos na caracterização de superfícies de praia. São os componentes do grupo? Sou eu, Leonan Malaguti, temos também Josimir Matos e o Gabriel Albuquerque. Tá, aí nós temos na introdução do nosso trabalho alguns fatores que ele aponta sobre os levantamentos realizados antigamente, né? Esses levantamentos, eles eram muito afetados por fatores ambientais dinâmicos, como, por exemplo, maré, clima, onda e vento. Esses fatores eles não permitiam que fosse levantado um perfil do terreno até a profundidade de fechamento da praia, né? Ou seja, eles conseguiam realizar um levantamento batimétrico e um levantamento topográfico, mas eles não conseguiam realizar esses dois levantamentos com um mesmo referencial. Então, hoje em dia, já aconteceu um avanço e uma proliferação de técnicas espaciais de posicionamento, né? Como até a gente viu na aula ontem. São esses tipo GPS ou GNSS, né? Que compõem uma constelação de satélites e essas técnicas, né? Esse sistema, ele permite uma maior precisão, mais simplicidade na hora de fazer esse levantamento, maior rapidez e até um menor custo às vezes. Então, com esses novos sistemas, é possível, então, realizar esses levantamentos, tanto batimétrico como topográfico, utilizando um mesmo referencial fixo. Então, esse artigo que nós analisamos, ele faz justamente isso. Ele apresenta uma metodologia para a gente levantar, gerar e avaliar os modelos digitais de elevação de superfície de praias, né? Associando tanto o fator emerso quanto o submerso. Então, ele realiza esse levantamento. O topográfico, ele usa um referencial fixo, e mais um referencial móvel, né, que é um veículo motorizado, como mostra a figura aí, que percorre a praia. E para o levantamento batimétrico, ele usa o mesmo referencial fixo utilizado no topográfico, só que com um referencial móvel numa embarcação com ecossonda, né, podendo fazer todo esse levantamento da área submersa, né. Então ele faz uma integração geoespacial desses dados. Bom dia a todos, né? E agora vamos falar da caracterização da área de estudo e do modelo geoidal de referência. Bom, sobre a área de estudo. A área de estudo é a praia da Ponta Negra. Ela fica localizada na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Sobre a parte de caracterização, né? Os autores eles vão falar da composição, do tipo de rocha e das feições morfológicas, né? E também vão adicionar informações referentes ao tamanho médio das ondas, marés, ventos e granulometria dos sedimentos da face de praia. Os autores eles vão falar sobre a erosão, a intensa erosão que existe no local, né? E eles vão apontar que há uma evidente situação erosiva que prossegue há décadas e que é impossível de remediar, né? Os esforços que eles demandam para barrar essa erosão são ineficazes. Quanto ao clima, né? O clima no local é do tipo litorâneo do Nordeste Oriental e os ventos são da direção sudeste, né? O que acontece? O clima ele é influenciado pelas massas de ar úmido do Oceano Atlântico e tem uma duração de 3 a 5 meses de períodos secos no verão e os períodos chuvosos são situados no inverno. Bom, quanto aos ventos também, é importante salientar que eles vão promover uma deriva litorânea, né, que vai ocasionar o transporte de sedimentos do sul para o norte. Bom, aqui temos a nossa praia, né, a praia da Ponta Negra, né, uma praia bonita, por sinal,
E logo ao fundo temos o que poderíamos dizer como o cartão postal dessa praia, né? O Morro do Careca, né? E inclusive dá para se perceber e notar por que se chama Morro do Careca. Quanto à rede geodésica de referência, bom, ela é denominada pela sigla RGLO. A tradução significa Rede Geodésica do Litoral do Rio Grande do Norte. E ela é mantida pelo Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de Geologia da UFRN, ou seja, GeoPro/DG/UFRN. E é constituída por 4 estações geodésicas, distribuídas em aproximadamente 10 quilômetros de litoral. Bom, em cada estação determinou-se as coordenadas geodésicas, né? A latitude, a longitude e a altitude geométrica. E aqui, nessa imagem, né, temos aqui representado as 4 estações geodésicas, né, logo acima, né, nessa imagem pequena, e na imagem ampliada temos a praia e a presença de 2 estações dessa rede geodésica de referência, que é a estação 1 e a estação 2. Quanto à determinação das coordenadas geodésicas e da altitude ortométricas referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Bom, as coordenadas geodésicas elas foram obtidas com o posicionamento GNSS pelo método relativo estático, a partir das estações da cidade de Natal, Mossoró e Campina Grande, ambas localizadas no estado do Rio Grande do Norte. Elas são pertencentes à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do GNSS, ou seja, RBMC, e estão no sistema geodésico SIRGAS 2000. Bom, quanto às altitudes ortométricas, né, elas foram determinadas com altimetria por GNSS no modo relativo, usando como referência 2 referências de nível, ou seja, RRNN, da Rede Altimétrica Fundamental do Brasil, ou seja, RAFB. E o modelo geoidal ele foi disponibilizado pelo IBGE, cujo nome, né, desse modelo é o MEP Geo 2010. Ao lado, né, temos uma figura ilustrativa da altitude ortométrica, da altitude geométrica e da ondulação do geóide. Quanto aos erros padrões, temos que nas coordenadas geodésicas, elas tiveram um erro padrão com média de 0,010 metros em norte e 0,010 metros em leste. E quanto à altitude geométrica, né? Quanto à altitude geométrica, elas tiveram um erro de 0,028 metros. Quanto às altitudes ortométricas, né? Elas tiveram um erro padrão com média de 0,048 metros em relação às referências de nível da rede altimétrica fundamental do Brasil, do Sistema Geodésico Brasileiro. Bom, a imagem à esquerda, ela representa o MEPGEO 2010, o modelo, ou seja, o modelo de ondulação geoidal. A imagem à direita, ela representa a rede altimétrica fundamental do Brasil, do Sistema Geodésico Brasileiro. Quanto ao modelo geoidal de referência, na altimetria por GNS, foram utilizadas as alturas geoidais obtidas no MEP Geo 2010, através das coordenadas geodésicas de interesse em SIRGAS 2000. Com relação aos erros das linhas de base, tem-se que entre as estações da rede geodésica do litoral oriental do Rio Grande do Norte e a linha de costa, o erro nominal, segundo os autores, é de 3,5 milímetros a 17,5 milímetros nas diferenças das alturas geoidais. Bom dia. A estratégia metodológica ela foi baseada um pouco parecida com as tradicionais. Nós fizemos um levantamento batimétrico e um levantamento planimétrico.
Só que para a integração deles, nós utilizamos o modelo geoidal que já existe e comparamos ele com a utilização de estações totais. Dessa forma, a gente conseguiu integrar realmente os dois dados. O planimétrico a gente usou a parte que está acima do nível do mar, que está emersa, e a batimétrica a gente analisou a parte submersa, a partir de alguns sonares e coisas do tipo. A aquisição de dados, nós utilizamos, o artigo utilizou receptores Trimble R3, que é esse que aparece na imagem. A precisão dele era de 5 milímetros, verticalmente e horizontalmente. A base desse modelo é o Trimble 7500. O receptor móvel Trimble R3 ele foi fixado em um quadriciclo. E dessa forma, o quadriciclo ele andava pelas praias e conseguia pegar vários pontos. O intervalo de gravação dos dados foi configurado para 1 segundo de intervalo. Então foram feitos muitos pontos da superfície planimétrica que estava emersa na praia. O software que foi utilizado para analisar os dados que foram coletados pelos receptores foi o Topcons Tools, da marca Tools, e ele foi utilizado assim, conseguindo fazer todos os modelos por ele. O cálculo das altitudes foi baseado nessa fórmula aqui, onde a gente tem o HI, que é a altura que a gente quer saber, a altura ortométrica. Temos o HA, que é a altura ortométrica conhecida, e temos o ΔHI, que é a diferença entre a altura geométrica conhecida e a altura geométrica que a gente coletou. Então, é o HAzinho, que é a altura geométrica da base, e o HI, que é a altura geométrica coletada. A gente compara com a diferença de nível, que é o ΔNI. Assim a gente consegue a altura HI, que é o que nos interessa para fazer o modelo geoidal. A aquisição de dados batimétricos foi utilizado o receptor Trimble R3 também, só que ele foi colocado em uma embarcação como um bote. Nela nós fixamos o R3 com as mesmas configurações utilizadas anteriormente. Um eco-sonda Garmin modelo GPS MAP 421S, que tem umas configurações capazes de atingir 427 metros de profundidade. O erro dele é de 5 milímetros, vertical e horizontalmente. E ele foi configurado para pegar intervalos de 5 segundos. Então, a cada 5 segundos ele coletava um dado. Enquanto os receptores Trimble R3, eles coletavam um dado por segundo, bem mais rápido. O cálculo dessas altitudes foi baseado nas alturas em que os receptores estavam alocados, a ecossonda onde ela estava alocada, que é o H-off, o H-ant é onde está o receptor, a altura dele, o P é a profundidade, ou seja, é o que a ecossonda coletou, e o HGNSS é a distância da embarcação até o geoide, distância geométrica. Aí nós temos os primeiros resultados de discussões, né? Que são as características da amostragem e a controle de qualidade dos modelos obtidos, né? Então, aí nessa primeira figura, nós apresenta um mapa, né, com os pontos amostrais levantados durante o estudo, né? Sendo os pontos amarelos de levantamento topográfico e os pontos azuis de levantamento batimétrico, né? Vocês podem ver que quase não dá para ver os pontos, porque realmente foram muitos pontos coletados, fica até difícil de enxergar cada ponto em específico. No questão de levantamento topográfico, foram colhidos 4.209 pontos, cobrindo então uma área emersa de 206.365 metros quadrados. Nos pontos azuis do levantamento batimétrico foram coletados 8.161 pontos,
cobrindo então uma área submersa de 2.571.766 metros quadrados. Aí, nessa segunda figura, ela mostra o modelo digital de elevação obtido, né, pela interpolação desses pontos amostrais obtidos, que foram mostrados na figura anterior. Essa representação aí, ela foi mostrada num sistema de projeção UTM, né, e no sistema de referência SIRGAS 2000, né, e aí a gente observa que as curvas de nível, elas estão com uma distância equidistando de 0,5 metros entre elas. Também a paleta de cores também equidistando 0,5 metros entre elas também. Bom, agora falaremos sobre o alcance da profundidade de fechamento dos perfis. Bom, os autores, né, eles vão dizer para nós que, em relação ao modelo tradicional, né, o levantamento topobatimétrico, a metodologia proposta apresenta a vantagem de gerar perfis de praias completos até, no mínimo, a profundidade de fechamento, que é de grande relevância em estudos de dinâmica e engenharia costeira. Bom, as duas equações que estão aparentes aqui na apresentação, elas são as equações utilizadas para o cálculo dessa profundidade de fechamento. Bom, o H minúsculo E é a altura de fechamento, o H maiúsculo E é a altura significativa efetiva de onda. Notem que eles utilizaram dados adicionais referentes a essa informação para os cálculos. Sigma H é o desvio padrão da altura significativa de onda, e o H maiúsculo com traço em cima é a média das alturas significativas ao longo do ano. Bom, a profundidade de fechamento ela foi calculada através do modelo de longo prazo do sistema de modelo costeiro. E os valores foram de 3,57 metros para o perfil A, conforme a imagem à esquerda, né? A imagem à esquerda aqui, a foto à esquerda. Para o perfil B, obteve-se 3,73 metros, né, para o perfil B, e para o perfil C, obteve-se 4,5 metros. Notem que há uma evolução desses perfis, né, do menor para o maior, a partir do perfil A até o perfil C, ou seja, de sul para norte. Logo, os perfis da figura do modelo digital de elevação, ou seja, a figura à direita desse slide, né, mostram que o modelo digital cobriu todo o intervalo de profundidade de fechamento. Bom, aqui estamos demonstrando para vocês 3 figuras ilustrativas referentes a 3 termos muito importantes que serão citados a seguir e facilitarão a nossa compreensão, o que for ser tratado no slide posterior. A primeira figura à esquerda é referente aos cúspides praiais, que são formações morfológicas decorrentes das ações das ondas. A berma de praia é uma depressão situada na zona de praia média, conforme a figura do meio. Inclusive, ela está até destacada na imagem, né? E elas são depressões localizadas abaixo das dunas de areia e de elevações mais elevadas nessa zona de praia. E a terceira imagem, né, à direita, ela faz a divisão das zonas praiais, né? E ali vai ser utilizado um termo denominado como baixa-mar. Esse baixa-mar, ele se inicia no início da borda da costa, conforme a terceira imagem, ou seja, situada à direita, demonstra para nós. Tem um título em vermelho escrito borda da costa, e a região de baixa-mar
inicia-se a partir dessa zona praial. Bom, quanto às feições morfológicas modeladas pelo MDE. Bom, os autores eles disseram que, devido à acurácia decimétrica dos modelos digitais de elevação integrados e também devido à adequada distribuição dos dados, né, coletados, ambos permitiram a modelagem das feições morfológicas indicadoras de estágio de praia em toda a sua porção. Bom, a imagem aqui ela vai indicar para nós as principais feições morfológicas observadas nesse estudo através desses modelos digitais. E vão ser situadas em 3 setores, né? O setor emerso, o setor submerso e o setor alternado. Bom, no setor emerso, né, vão ser destacados as dunas frontais, típicas de praias dissipativas e intermediárias, que está, inclusive, representada pela cor marrom e marrom escuro, né? E também vão ser destacados as bermas, né, citadas anteriormente, que estão representadas em tom de verde escuro, conforme a imagem que vocês observam à direita. No setor submerso, serão destacados os bancos e calhas longitudinais, que são comuns em praias em estágio intermediário. E no setor alternado, vai ser destacado a alternância entre setores emersos e submersos, tal como os cúspides e os terraços de baixa mar, também observados aqui na figura à direita. O que acontece? Devido aos relevos estarem georreferenciados e relacionados a um mesmo referencial altimétrico, pode-se identificar que as dunas frontais, que estão na cor marrom escuro, né, possuem altitudes mais elevadas do que as bermas, que estão em cores verde escuro. Assim como as cúspides e os terraços estão em níveis mais elevados do que os bancos e calhas submersas. Então, dá para se observar aí essa relação de altitude entre as feições morfológicas, né, citadas há pouco. Diferente dos métodos tradicionais, o MD gerado no estudo de caso proporciona classificações morfológicas para perfis específicos. Por exemplo, aqui a gente colocou o perfil A, A', B, B' e C, C'. Nesses 3 perfis, foi possível inferir que tanto a diferença de evolução da praia quanto a intensidade de inclinação na superfície altimétrica são no sentido norte e sul. O estágio de praia foi classificado a partir desse coeficiente que a gente tem, que é o perfil de equilíbrio calculado. A gente fez os cálculos para analisar que seria aquele valor dividido pela tangente dessa inclinação em graus. Com isso a gente classificou quais que seriam os tipos de estágio de praia. E nisso a gente concluiu que o perfil AA ele deu esse coeficiente como 0,7, que seria um tipo dissipativo. O BB ele deu como um estágio intermediário, já que o coeficiente foi 4,8. O perfil CC deu também intermediário, já que o coeficiente deu 3,3. Aqui analisando o perfil ainda, a gente consegue ver a direção da praia. Ele está no perfil AA, ele está mais plano, vamos dizer assim. O perfil dele ele não está tão inclinado como, por exemplo, o perfil CC. Isso mostra que a inclinação maior ela parte do sul para norte realmente, do trecho mais perto do morro em direção ao final da praia. Esse aqui é o perfil de inclinação principal da praia. E a gente pode concluir também o suprimento sedimentar. Ali no perfil A, a gente percebe que no início ele tem uma inclinação maior
e no meio a inclinação ela diminui. Isso significa que houve uma sedimentação naquele canto. Alguns canais devem ter levado aqueles sedimentos mais para o fundo. Ali no perfil CC a gente pode ver que tem uma sedimentação um pouco menor. E no BB a gente percebe até a criação de uma calha e um banco de areia, por causa da sedimentação do solo da praia. E a partir do modelo a gente criou também mapas de declividade, que é esse daqui da foto. E nele a gente pode perceber e concluir como que a praia ela se mostra, quais são os seus aspectos morfológicos a partir desse mapa. O mapa de aspecto, ele mostra como que a inclinação da praia ela está em relação ao norte. Então, ela mostra a inclinação em relação à direção norte. E a rede de fluxo, ela mostra os principais canais submersos que são criados nessa praia. Esses canais são muito importantes para a gente fazer análises costeiras e outras aplicações diversas. Bom, conclusões. Então, os autores eles chegaram nas ponderações finais a respeito desse estudo. E, segundo eles, né, as coordenadas geodésicas e altitudes ortométricas dos pontos amostrais topográficos foram obtidos com alta produtividade, pois, segundo eles, foram obtidos 60 pontos por minuto na topografia e 12 pontos por minuto na batimetria. Bom, e também os mesmos vão concluir que a acurácia dos MDE integrados, aliado à boa distribuição espacial dos dados coletados, permitiu a modelagem das feições morfológicas indicadores dos estágios de setores praiais. Ou seja, elas vão permitir a identificação de dunas frontais, bermas, cúspides, bancos de calhas submersos, dentre outros perfis praiais. E também eles vão mostrar para a gente as frequências e o padrão de distribuição espacial das altitudes desses perfis praiais. Eles também vão falar que concluíram, na verdade, que a metodologia também apresentou vantagens em relação aos métodos tradicionais, pois garantiu a geração de perfis de praia completos. Eles também concluem que a metodologia tornou possível a realização de levantamentos topográficos e batimétricos georreferenciados ao mesmo referencial geodésico, e isso permitiu a integração dos setores emerso e submerso na composição do perfil de praia completo, até a profundidade de fechamento. Também eles falaram que é possível, através do georreferenciamento dos perfis de praia, identificar e mensurar a variação do limite de costa e do cálculo das áreas de erosão e ou acreção, né? E o cálculo do volume e da orientação do transporte de sedimentos. Também, por fim, eles concluem também que, diferentemente dos levantamentos clássicos, a metodologia proposta garante a vantagem da cobertura espacial, garantindo, assim, a representatividade da complexidade dinâmica da costeira. Muito obrigado.